Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certinho, tudo perfeito. Vamos lá para mais uma videoaula. Dessa vez, dando sequência aos preceitos parnasianos, eu resolvi explorar um pouco mais sobre os três autores que compuseram a Tríade Parnasiana. Na aula da semana passada, eu falei bastante sobre eles, mas não cheguei a analisar nenhum dos poemas. Pois é, agora a gente vai falar das características e buscar encontrar essas características e esse forte apelo parnasiano dentro das obras específicas, tá? Eu acho que depois dessa, a sequência aí dos assuntos abordados e a compreensão geral da matéria vai ficar mais acessível, mais tranquila para vocês. Então nós temos aqui Olavo Bilac, né? Eu já falei que viveu de 1865 a 1918. Considerado o príncipe dos poetas, consegue fugir um pouco da frieza do parnasianismo. Reflexão da existência, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o meu papel aqui, temática da perfeição, né? Ele buscava o rigor formal, a métrica, não permitia erros, enfim. Né? Na escrita, nacionalismo, ele era um fã ferrenho e defensor de carteirinha de tudo que nós tínhamos de mais valoroso aqui no Brasil. Nossa geografia, nosso relevo, nossa fauna, nossa flora, os atributos, as qualidades dos brasileiros e o potencial, o talento, a veia artística de cada um. Então ele procurava enaltecer sempre isso. A mitologia recorria a fatores simbólicos, né, que representavam essa mitologia, seja como regresso aí ao classicismo, a mitologia grega, a mitologia romana, latina, e até mesmo algumas tendências da mitologia indígena aqui no Brasil. Tá? Um sensualismo, ele não beirava, não era o erotismo, né, como não era uma coisa picante, era uma coisa explícita, como foi lá na Europa, mas ele insinuava, né, um certo sensualismo na sua forma de escrever. Então aqui, ó, Profissão de Fé, trecho dessa obra aqui. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel. A pena como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Vocês entenderam aqui? Quando ele fala dessas coisas, ele aborda a temática da perfeição. Ele compara o ato do poeta escrever ao de um artesão, ao de um ourives. O que são ourives? São pessoas que lidam com ouro, com pedras preciosas. Aquela pessoa, o arte finalista, vai mexer com gemas e atribuir um valor. Pessoa que vai moldar. Então falou que o poeta tem que ter um preparo, tem que ter sensibilidade para lidar com o trato dos versos, assim como o ourives tem a capacidade de lidar com as pedras preciosas, de atribuir um valor, né? Lapidar, o lapidador vai atribuir um valor a uma pedra que por si só já é preciosa, mas com o resultado final do seu trabalho consegue-se uma expressão muito mais valiosa daquilo que já tinha um valor, só que agora muito mais. Então vocês viram essa comparação, a perfeição formal dele, né? Em reconhecer isso e ter esse cuidado, ter essa preocupação com o trato com as palavras. É incrível, não é? É uma coisa maravilhosa. As obras de Olavo Bilac foram poesias de 1888 até tarde, 1919. Ele escreveu poesias com grande habilidade técnica sobre temas greco-romanos, tá vendo? Fez numerosas descrições da natureza, ainda dentro do mito da objetividade absoluta. Porém, os seus melhores textos estão permeados por conotações subjetivas, indicando uma herança romântica. Bilac tratou do amor a partir de dois ângulos distintos, um platônico e outro sensual. O platônico é aquele que se idealiza, né? O amor difícil de ser alcançado, quase que inatingível, e aquele sensual, uma coisa mais carnal, mais terrena, né? Mais palpável, mais tangível.
A quase totalidade de seus textos amorosos tendem à celebração dos prazeres corpóreos, ou seja, houve a consumação, teve prazer, mas não é aquela coisa explícita, aquele erotismo, né, quase que pornográfico, não. Uma coisa muito bem talhada, muito bem trabalhada, até porque ele era mestre nisso, muito bem preparado. Ele não ia se comprometer colocando palavras de baixo calão ou ilustrando situações conflitantes que poderiam colocá-lo numa situação ridícula até, né? Em alguns poemas, contudo, o erotismo perde sua vulgaridade, adquirindo força e beleza em In Extremis, por exemplo. Na hora de uma morte imaginária, o poeta lamenta a perda das coisas concretas e sensuais da existência. Em um conjunto de sonetos intitulado Via Láctea, Bilac nos apresenta uma concepção mais espiritualizada das relações amorosas. O mais recitado desses sonetos acabou ficando conhecido com o nome do livro. Olavo Bilac sonegou o Brasil real e inventou um Brasil de heróis, com a obra épica frustrada, O Caçador de Esmeraldas. Então ele saiu um pouco do plano terrestre, do plano real, e se embrenhou aí num campo ideal, né? Ele vislumbrou um Brasil, numa epopeia, numa saga magistral chamada O Caçador de Esmeraldas. E nesse Brasil de heróis ele se perdeu um pouco e não fez tanto sucesso, mas ele se embrenhou por esse mato. Ele ousou falar disso. Tamanha era o seu conhecimento, sua capacidade, que ele se embrenhou nesse ramo, apesar de não ter dado muito certo, ele sabia o que estava fazendo. Olha só, foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação, que, em bandeira, buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões filhos da rude mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. Além disso, cantou os símbolos pátrios, a mata, as estrelas, a última flor do lácio, as crianças, os soldados, a bandeira, os dias nacionais. Foi ele o criador do hino à bandeira. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Por si só, sem dúvida nenhuma, esse legado deixado por ele já faz com que os holofotes do estrelato literário o alcancem e o projetem não só para o Brasil, mas mundo afora, tá bom? Nós temos aqui agora Alberto de Oliveira, que viveu de 1859 a 1937. Foi longevo em relação aos outros, né? Olha a quantidade de tempo que ele viveu aí. Mais quase 80 anos, né? Nasceu em Saquarema, no Rio de Janeiro. Formou-se em farmácia, iniciou também o curso de medicina. Ao lado de Machado de Assis, fez parte ativa da fundação da Academia Brasileira de Letras. Foi doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires, né? Elegem-no Príncipe dos Poetas Brasileiros, num concurso promovido pela revista Fonfon, para substituir o lugar deixado por Olavo Bilac. Faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1937. Olha só a responsabilidade dele, substituir Olavo Bilac, que até então era o maior dos nomes. Mas Alberto de Oliveira não parou por aí não, vamos entender um pouco mais. As características estilísticas desse poeta. Alberto de Oliveira foi, na tríade parnasiana, o que mais se apegou às regras e às características específicas do estilo. O universalismo, né? A questão do erotismo quase que pornográfico e a arte pela arte, de valorizar a escrita como um dom, não para quem quer, mas quem já nascia com ele, quem poderia de fato. Não era simplesmente uma pessoa que quisesse ser um autor, né, um poeta parnasiano e saísse escrevendo qualquer coisa. Muito pelo contrário. Ele defendia até a morte a ideia de que se não houvesse o talento, o preciosismo, a capacidade real de se escrever, a pessoa não era digna de se tornar um autor desse estilo. Olha só as características. Rigidez formal, né? Ele não flexibilizava nunca, ele detinha um estilo próprio, era um homem letrado, versátil, muito preparado, escrevia como poucos, né? Depois a precisão cirúrgica, ele lidava com as palavras tal qual, mais uma vez, a pessoa que lapidava a pedra preciosa, que transformava numa joia. Então esse era o tratamento que esses poetas davam às letras, né, aos poemas. Só quem pudesse tratar as palavras como uma joia tinha condições de ser considerado um poeta
parnasiano. A pobreza temática. Ele não abordava muitos temas relevantes, mas era de uma precisão e que projetava-se justamente pelas outras características. Era um poema um tanto quanto frio, né? Sem muita emoção e dono de um descritivismo exacerbado. O que é descritivismo? É escrever sistematicamente sobre aquela coisa. Ficar repetindo pormenores, detalhes, até se exaurir, até se cansar daquilo. Mas nem por isso ele perdeu em qualidade e deixou de ser um mestre na arte dos versos. Tá? Ó, Vaso Grego. Olha um trecho. Olha o que ele fez. Por que fala que ele é sem emoção, sem um autor frio? Vamos entender isso aqui. Ó. Um trecho. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de os deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia, era o poeta de Teos, que a suspendia. Então, ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinha toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira. Toca e, do ouvido aproximando-a às bordas finas, há de lhe ouvir, canora e doce. Ignota voz, qual se de antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, o nome Vaso Grego é porque ele pegou como objeto, aqui fala que ele é a pobreza temática e sem emoção, frio. Ele pegou uma obra de arte de um artista plástico, um vaso grego, e atribuiu feições humanas a um objeto inanimado, de frieza temática, sem expressividade alguma, e atribuiu sentido àquilo ali e transformou em versos. Portanto, ele contempla a característica principal do parnasianismo, que é o universalismo. Ou seja, falar de qualquer coisa, mas atribuindo uma precisão cirúrgica àquilo ali. Então ele considerou o vaso grego como uma joia rara, né, capaz de encantar ou até hipnotizar qualquer pessoa que tivesse um contato direto com ela. Então por isso que ele foi chamado de poeta sem muita expressão, sem emoção e até frio, de pobreza temática. Porque convenhamos, pegar um vaso e falar a respeito dele, quase ninguém dava muito crédito para isso, né, na ocasião, mas assim mesmo ele venceu e se projetou para o mundo das letras. Acreditem, foi desse jeito, tá? As principais obras: Canções Românticas, de 1878, obras que antecipam sua adesão ao parnasianismo. Meridionais, de 1884, Versos e Rimas, de 1895. Então aqui foi um pouquinho da história dele, né, como segundo nome aí, mas agora vamos para o último, que é Raimundo Corrêa, que viveu de 1860 a 1911, então ele viveu 51 anos, né? Poeta e diplomata brasileiro, foi considerado um dos inovadores da poesia brasileira. Quando foi secretário da Delegação Diplomática Brasileira em Portugal, ele publica aí uma coletânea de seus livros, na obra Poesia, de 1898. De volta ao Brasil, assume a direção do Ginásio Fluminense de Petrópolis. Com a saúde bastante abalada, retorna à Europa, vindo a falecer em Paris. As características estilísticas mais marcantes foram as seguintes. Ele tinha como características pessoais o pessimismo, o predomínio da simulação, percepção aguda da transitoriedade e da ilusão humana. O gelo descritivista da escola seria quebrado por uma emoção genuína que humanizava a paisagem. Notem que quando aqui fala o pessimismo, remonta ao estado de espírito romântico que falava de uma tristeza profunda, de uma melancolia, ou mesmo de um pessimismo, que beirava a depressão, uma característica forte da segunda geração romântica, a qual ele se pareou, certo? Mas nem por isso ele ficou limitado a isso e avançou nessa escola literária. Então falava muito da natureza, era melancólico, como já foi dito, era dotado de um pessimismo filosófico e agia com moralidade, ou seja, seus versos sempre tinham um fundo de moral, uma lição, uma mensagem que se tirava para a gente refletir e aprender com seus ensinamentos, tá?
Mas ele enaltecia a natureza, ele falava de campos, de florestas, da natureza como um todo. Era extremamente depressivo, melancólico também, né? O pessimismo está atrelado a essa melancolia, quase que depressivo, ainda mais depois de ter a saúde acometida pelos problemas, né? Ele ficou ainda mais assim, filosófico, né? Ele pensava, refletia demais e dotado de uma moralidade absurdamente grande, porque ele queria ensinar às pessoas os caminhos corretos para elas seguirem. Nesse sentido aí ele fez sucesso, tá? Anoitecer é um trecho de uma de suas poesias. Embraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serrana os vértices de chamas aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mudo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Então, quando ele fala de céu de ouro, quando ele fala de anoitecer, quando ele fala de chamas aureoladas, ele está falando da natureza, do céu, das estações, né? Dia, noite, enfim. Ele vai falar de melancolia diretamente, outra característica dele. Então nós já vimos tanto a natureza quanto o pessimismo e a melancolia. Então, nesse caso, mas também um poeta que abordou a questão filosófica, porque nos faz refletir, pensar e deixa um tom de moralidade para que nós pensemos que um dia sempre após do outro pode nos ensinar muito. Né? Arrepender sim, mas se não se alimentar dos erros, ficar pensando, com um pensamento só negativo, mas para projetar um novo horizonte, um novo futuro. Então essa era a moralidade contida aqui nesse poema. Tá? Principais obras: Primeiros Sonhos, de 1879, Sinfonias, de 1883, Versos e Versões, de 1887, Aleluia, de 1891. A exemplo dos demais componentes da tríade, Raimundo Correia foi um consumado artesão do verso, dominando com perfeição as técnicas de montagem e construção do poema. Tá? Outros poetas, além desses estudados, da tríade parnasiana, fizeram parte do parnasianismo brasileiro. Vicente Carvalho, que ficou conhecido como poeta do mar, e Francisca Júlia, considerada a voz poética parnasiana mais próxima da impassibilidade pretendida pelos defensores do estilo. O que eu vou pedir para vocês, segundo ano? Depois de nós termos visto a fundo esses poetas, suas obras, características, e termos analisado esses poemas e localizado essas características dentro desses poemas, eu quero que vocês peguem Raimundo Correia, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira e busquem outros poemas, pelo menos um ou dois de cada um deles, e localizem as características gerais desses autores. Pega o poema, transcreve para o caderno, puxa uma setinha e vai sublinhando, vai circulando e puxa a característica explicando. Tá? Vocês farão isso no próprio caderno, vocês explicarão dessa forma, eu quero manuscrito, ao final da atividade vocês fotografarão, deverão enviar para a plataforma para fins de verificação e correção. Assim a gente vai unir a fome e a vontade de comer e vai produzir um conhecimento programático, compartilhado e muito maior do que ficar só acumulando conhecimento e seguindo a atividade do livro. Eu quis propor uma atividade mais versátil para vocês se envolverem de maneira mais prática e buscarem por si só os conhecimentos específicos, dessa vez analisando a fundo esses poemas. Não peguem os mesmos poemas trabalhados aqui, né, citados, porque senão não vai ter graça, não vai ter lógica, ou seja, a atividade vai perder seu objetivo. Façam por si só, espero que vocês cumpram os prazos, espero que vocês façam do jeito que eu falei, lembrem-se de ficar em casa, mas nem por isso deixem de estudar, deixem de ler, deixem de pesquisar. Porque o conhecimento não fica estagnado, nunca, tá bom? Forte abraço para vocês, nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.